Irmãos, João capítulo 21, eu vou ler alguns versículos aqui que está relacionado à aparição de Jesus. É a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos após a ressurreição. E a terceira vez foi aqui, no mar da Galileia, Genezaré ou Tiberíades, né? Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, e estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E eles lhe disse: lançai a rede para o outro lado, o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com um barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheias de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes, grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filhos de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras moço te cingiste a ti mesmo e andavas por onde queria, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, a que na ceia se recostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Amém, queridos? Até aqui. Irmãos, essa leitura maravilhosa de João capítulo 21 fala quando Jesus encontra com os seus discípulos. A Bíblia vai dizer que eles ficaram aqui a madrugada, a noite toda, tentando pescar, porque eles eram pescadores profissionais. Detalhe, o Senhor Jesus já tinha morrido na cruz e aqui ele estava aparecendo aos discípulos pela terceira vez. Pedro, como ele tinha liderança no meio dos discípulos e eles estavam com medo da perseguição, eles estavam debaixo de pressão, Pedro estava desanimado e querendo voltar à sua antiga profissão, a pesca, e os discípulos estavam seguindo a Pedro e eles estavam pescando a noite toda, tentando pescar peixes e não conseguiram pescar nada. E Jesus aqui já na beira do mar, esperando que seus discípulos viessem, e perguntou: vocês apanharam alguma coisa? Porque Jesus já sabe de tudo. Antes de você ir a Ele, Ele já está sabendo de toda a situação, Ele já está sabendo de todo o seu estado, do que você precisa, Ele tem o controle de toda a situação.
E não esqueça do que nós falamos no ônibus hoje, que você é um escolhido, você é um chamado de Deus, né? Então, quando os discípulos chegaram, Jesus fez uma pergunta: vocês pescaram alguma coisa? Não, então vocês vão ao mar e lançam a rede para o outro lado, para o lado direito. E quando eles lançaram a rede, Jesus falou com eles, mandando que eles lançassem a rede para o outro lado. Eles tiveram uma grande surpresa, que durante a noite toda eles não conseguiram a pesca, 153 grandes peixes, diz a palavra. Irmãos, aqui nós aprendemos que quando nós fazemos as coisas debaixo da ordem de Deus e da direção de Deus, as coisas dão certo e Deus nos abençoa, Deus prospera a obra das nossas mãos, não é? Às vezes você fica tão preocupado com a tua sobrevivência, com o teu trabalho, com o teu dia de amanhã, mas se Deus não abençoar a obra das tuas mãos, não adianta o teu esforço, a tua preocupação. A gente tem que estar debaixo da bênção de Deus, da direção de Deus, para que as coisas venham fluir na nossa vida e o Senhor venha nos abençoar. Eles tiveram esse milagre, essa grande pesca, e já voltaram para a beira da praia, aqui, e quando eles chegaram, Jesus já estava, meus irmãos, com o peixe. Aqui a palavra diz, vocês, como perguntando, né, vocês estão com fome? Claro, quem que não ia estar com fome? Trabalhando a noite toda tentando pescar, não é? A Bíblia diz que Pedro estava nu lá no barco. Eu creio, né? Estou eu parafraseando agora, creio que várias vezes ele mergulhou no mar durante a noite com a sua rede, tentando pescar, não pegou nada. Enfim, ele estava nu. Mas quando eles identificaram que era um mestre, era Jesus que estava falando com eles, Pedro já tratou logo de se cobrir a sua nudez, porque sabia que era o mestre que estava ali olhando eles, estava observando eles. Quando chegaram na beira da praia aqui, o Senhor já estava com a comida pronta, o Senhor já estava com o peixe pronto, com o pão pronto para eles. Eles trouxeram peixe, Jesus disse, me dá mais 2 peixes, não é? Vocês podem ler no texto aqui que Jesus disse, eles tinham 153 grandes peixes, mas Jesus disse, me dá mais 2 peixes. Meus queridos, mas a verdade é que a gente tem que observar aqui que Jesus já estava... Olha, a gente se preocupa tanto, não é? Eles trabalharam a noite inteira e só de madrugadinha, de manhãzinha, eles conseguiram pescar pela ordem de Jesus, pela bênção do Senhor. Mas quando eles chegaram aqui, o café da manhã já estava pronto. Jesus já estava com tudo pronto. O que nós aprendemos com isso? Que o Senhor já tem tudo preparado na nossa vida. O Senhor já tem tudo preparado para mim e para você, não é? Quando você pensa que você é que vai fazer, você é que vai resolver, o Senhor já está com tudo para pôr nas tuas mãos, já está tudo preparado para você. Não se preocupe se você está na direção de Deus, se você está na obediência, se você está na palavra, a bênção de Deus vai fluir na tua vida. Amém, queridos? E não vamos esquecer que os discípulos estavam debaixo de perseguição, estavam debaixo de pressão, estavam debaixo de medo. E quando Jesus vem para eles, não é só um café da manhã e um milagre que eles recebem aqui. Eles estão recebendo um alívio, né? E Pedro foi o primeiro que estava querendo cair fora do chamado, né? Ele falou, acho que eu vou voltar a pescar. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar para a minha profissão antiga, vou voltar a pescar, porque o negócio está estreitando aqui, está difícil. Irmãos, e quem é de nós que quando passamos uma luta ferrenha, nunca nós pensamos, olha, eu acho que eu estou no lugar errado, eu acho que eu não estou bem do jeito certo, eu acho que eu não entendi direito quando falaram comigo para o chamado, para o ministério, eu não sei, acho que eu vou dar mais um tempo, vou esperar um pouquinho, porque não está dando certo. Irmãos, vamos enfrentar nosso chamado de frente, vamos enfrentar nossa luta de frente, porque Jesus está conosco, amém? Pedro foi o primeiro a querer voltar e por causa dele os discípulos acompanharam, mas quando Jesus vem aqui e eles comeram, encheram a barriguinha, terminou tudo, a refeição, Jesus disse, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Segunda vez, tu me amas mais do que esses? Você me ama não só com amor fraternal, mas você me ama com amor ágape, o amor de Deus, o amor de discípulo para o seu Deus, para o seu Pai.
Tu sabes, Senhor, que eu te amo, Tu me conheces por dentro e por fora, Tu conheces o meu coração. Mas Pedro se entristeceu. Jesus não estava acusando a Pedro, Jesus estava resgatando a Pedro para si. Jesus estava chamando a Pedro de volta para ele. Tanto é que as 3 vezes que Pedro diz, eu te amo, Jesus diz para ele, então apacenta meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas. Irmãos, para exercer o chamado, para exercer o ministério, temos que ter preparo, sim, temos que ter estudo, sim, mas se não tiver amor, não adianta seus diplomas, não adianta seus estudos, não adianta todo o seu preparo, se não tiver amor, porque ministério, andar com Jesus, cuidar da obra, cuidar de ovelha, tem que ter amor. Sem amor não adianta. O ministério não é um mecanismo, andar com Jesus não é uma técnica, trabalhar para Deus não é um mecanismo, é amor, é colocar o coração no que faz, é colocar o coração nas almas, nas vidas, nas ovelhas, é para isso que o Senhor nos chamou. Ame, ame, quanto mais você puder, ame a Bíblia, ame a palavra, ame ao Senhor acima de tudo e ame as ovelhas do Senhor. Você fazendo isso, você vai estar agradando a Deus e você vai estar pertinho de Jesus. Amém, queridos? Então, quando você olhar para esse mar aqui da Galileia, lembre-se como os discípulos tiveram encontro com Jesus aqui. Jesus está dizendo para nós hoje, você me ama? Então, cuida das minhas ovelhas, cuida do chamado que eu te dei, porque você é o meu escolhido. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu queria chamar aqui, aleluia, pastor Robinho, para fazer uma oração com todos nós aqui. Vamos abrir o coração, irmãos, e falar para o Senhor, Senhor, o Senhor me chamou? Então, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Amém? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por todo esse momento, pela rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido até o dia de hoje. Bendito sejas Tu, ó Deus, por ter nos escolhido a dedo para uma grande obra. Senhor, obrigado, Pai querido, por cada minuto, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, nós só temos a agradecer, ó Pai, pelo momento de comunhão, pelo poder da Tua palavra. Senhor, por esse espaço geográfico que o Senhor nos coloca para termos uma experiência ímpar, ó Pai querido, aonde o Senhor, ó Deus, realizou um feito maravilhoso. Senhor, dentro dessas águas, ó Pai querido, o Senhor manifestou milagres. Dentro dessas águas, o Senhor, ó Deus amado, ó Pai querido, fez com que homens, ó Pai eterno, pudessem reviver, ó Deus amado, grandes momentos. Pai, nós te louvamos, Senhor, ó Deus amado, porque até aqui o Senhor, ó Deus, tem se mantido fiel, poderoso e forte ao nosso lado. Deus, continua nos ajudando, nós precisamos de Ti. Como foi ministrado aos nossos corações, ó Deus, por intermédio do Teu servo, ó Pai querido, que o Senhor venha acrescentar o amor, que o Senhor venha colocar desejo nos nossos corações, ó Pai, de continuar realizando a Tua boa obra. Que o Teu Espírito, Senhor, possa conduzir a nossa mente, a nossa, Pai, a nossa vida, direcionando, Senhor, a nossa vida para lugar seguro, para onde de fato o Senhor quer que estejamos. Nos abençoa, Senhor, no dia de hoje, nos abençoa, Pai querido, com as Tuas bem-aventuranças. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, quão suaves são os pés daqueles que anunciam, Senhor, as boas novas. Que os nossos pés sejam suaves, ó Pai. Que os nossos lábios, ó Deus querido, possa anunciar, aleluia, aquilo que o Senhor tem, ó Deus amado, com cada um de nós. Deus, estenda a Tua poderosa mão sobre as nossas vidas. Senhor. Ajuda, Pai querido, aquele que está caído, aquele que está enfraquecido, faz assim, Senhor. Aquele que está decepcionado, aquele que está frustrado. Assim como um dia Simão Pedro esteve querendo abandonar tudo. É verdade. Deus, quantos de nós, muitas vezes, como disse, Senhor, o pastor Rogério, ó Deus, em meio às lutas, às guerras, às batalhas travadas, nós pensamos em parar e em desistir. Mas a força do Teu poder é que nos sustenta. A força da Tua palavra é o que nos sustenta. É verdade, por isso que Senhor, esta palavra, que é o nosso pão de cada dia, nunca venha nos faltar. Sim, Senhor. Deus, que a Tua misericórdia e a Tua bondade nos acompanhem. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.